Imagina você, um editor iniciante que está lá editando seu vídeo e chega em um momento em que terá que inserir uma imagem. Você é o tipo de pessoa que tem dificuldade com isso e simplesmente joga os arquivos ali na timeline de qualquer jeito? Se sim, nesse vídeo daqui você vai ver diferentes formas de se inserir um vídeo ou uma imagem na sua edição e deixá-la com um aspecto mais profissional. Aliás, bem-vindo ao Louças Studios, eu sou o Breno. E claro, antes de começar a te ensinar na prática, eu quero te mostrar exatamente o que você vai ver aqui nesse vídeo. Portanto, se liga nessa inserção feita de forma errada. O importante é tu ir com um cálice na mão, um pão na outra e um skate rodeado de, tipo assim, feito tipo a nuvem. Agora veja como ficaria essa mesma inserção, só que feita da forma correta. O importante é tu ir com um cálice na mão, um pão na outra e um skate rodeado de, tipo assim, feito tipo a nuvem. Isso foi só um exemplo, é claro, e também é bom lembrar que a forma de se inserir alguma imagem ou algum vídeo ali no seu vídeo, inserir vídeo no seu vídeo, né? Mas a forma certa de se inserir depende do tom que você quer deixar ali a sua edição. Se você está editando um vídeo mais sério, você vai colocar a sua inserção de uma forma mais bonitinha. Agora, se você está editando um vídeo zoeira, um vídeo totalmente trash, aí você pode fazer as inserções mais zoadas, com a qualidade de vídeo ruim, com a qualidade de imagem ruim, com o zoom desproporcional e assim por diante. O importante é cumprir o objetivo. Se o objetivo é fazer rir com uma inserção zoada, então essa inserção vai ter que ser inserida de uma forma mais zoada. Mas enfim, agora que eu já te expliquei o que tinha de ser explicado, bora para a aula em si. E as formas de inserções que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui vai ser as seguintes: inserção com corte seco, com keyframe de zoom, com keyframe de posição, com keyframe de opacidade e máscara também, e com transições. Então bora lá. Então vamos lá, eu criei um projetozinho aqui aleatório, só para poder demonstrar para você aí esses tipos de cortes que a gente pode utilizar na nossa edição. Eu peguei aqui uma gameplay que eu acabei gravando da gente, de Valorant, e eu selecionei esse diálogo aqui aleatório, que é o seguinte. Breno, por que tu não vai de Jesus pra BGS? Um cabelo tem que crescer, né, viado? O importante é tu ir com um cálice na mão, um pão na outra e um skate rodeado de, tipo assim, feito tipo a nuvem. Tu ia ser cedo a atenção na BGS. Aqui ia ser mesmo, viu, viado? Então eu peguei esse trecho aqui e ele vai servir pra gente poder ver aqui os tipos de inserções. Eu já separei aqui em marcadores para eu me organizar o que eu vou colocar de inserção em cada parte aqui dessa timeline, tá? Então vamos lá, como é que funciona basicamente? Aqui no Premiere tem camadas, né? Eu suponho que você já deva saber como é que funciona a questão das camadas. Então vamos lá. Essa primeira camada aqui eu desabilitei ela, porque eu não vou utilizar, mas eu queria deixar ela aqui caso, sei lá, caso eu quisesse utilizar aí em algum momento futuro da edição. Então eu simplesmente desativei e apertei Shift E, tá? Então esse primeiro meme que eu quero colocar é um meme de Jesus em corte seco. Então a primeira inserção que vamos aprender vai ser a inserção em corte seco. Breno, por que tu não vai de Jesus pra BGS? O intuito é ilustrar essa fala, né? Porque você não vai de Jesus para BGS. Então vamos lá, eu já separei os vídeos aqui para poder agilizar mais esse processo todo. Então o vídeo que eu vou utilizar vai ser provavelmente, eu acho que era esse daqui. Não era esse. Acho que era esse daqui. Um vídeo de Jesus dançando, um cosplay de Jesus dançando. Então, a inserção com corte seco é bem simples, né? Deixa eu voltar aqui para explicar o processo, vamos lá. Você coloca aqui o seu vídeo no seu projeto, né? Você dá 2 cliques nele. Com o botão esquerdo do mouse, vai vir aqui para a aba do Source, do Premiere. E aqui, na aba Source, eu dou um I e um O, né? Eu arrasto aqui a agulha. Seleciono a parte que eu quero usar desse vídeo, que é essa parte daqui, ó. Aperto I do teclado, vem na parte final e aperto O. Assim eu seleciono um trecho desse vídeo que eu vou querer pegar para inserir. Agora eu venho aqui, ó, nesse Drag Video Only, clico com o botão esquerdo, seguro, arrasto o mouse enquanto seguro o botão esquerdo até aqui em cima e solto agora o botão esquerdo e inserir o vídeo. Essa é a parte que é mais simples, né? Então, vamos lá. A inserção com corte seco não tem segredo. Você simplesmente vai inserir ele aqui em corte seco. Dessa forma que já está inserido, inclusive. Breno, por que tu não vai de Jesus pra BGS? Um cabelo tem que crescer, né? Só que tem um problema. Você não pode, de forma alguma, inserir um vídeo nessa forma aqui de corte seco e deixar com essas bordas aqui, bordas pretas aqui do lado. Ou seja, você sempre tem que inserir o seu vídeo de forma que ele vai ocupar
100% da tela. Portanto, se acontecer do seu vídeo vier uma proporção que não dá match aqui na proporção do seu vídeo, você tem que ou vir aqui e aumentar o Scale, aqui no Effects, Controls e Motion. Você pode aumentar aqui o Scale até preencher completamente. Ou você pode também selecionar ele e apertar no caso o botão esquerdo em cima do clipe e vir aqui em Scale to Frame Size. Aí o Premiere vai dar um scale meio que automático no seu vídeo para preencher a tela completamente. Agora já está inserido. Isso aqui é a inserção de corte seco. Qual é a dica que eu te dou em inserções de corte seco? Sempre faça o vídeo preencher, o vídeo ou a imagem, né? Preencher toda a tela, tá? E claro, aqui eu também poderia vir aqui, ó, e animar o scale para colocar um zoomzinho, né? Eu clico aqui nesse stopwatch, nesse reloginho para criar um keyframe. Aí eu boto esse keyframe aqui no início. Esse aqui está em 100 de scale. Aí agora eu aumento o scale e já criou um novo keyframe. Dessa forma vai dar um zoom in, vai dar um zoom se aproximando. Aí se eu quiser eu posso animar o position, né? Aí eu posso só clicar aqui, ó, clico no motion, aí vai aparecer tipo essas bordinhas aqui na aba program, que é a aba do seu preview. Quando aparecem essas bordinhas, é porque você pode clicar aqui com o botão esquerdo do mouse, segurar e arrastar. Aí você consegue mover a posição sem precisar mexer nessas métricas aqui, porque mexer em cada uma delas fica um pouco mais dificultoso, né? Então você só precisa fazer o seguinte, ó. Clica aqui no motion. Agora você vem aqui, arrasta o scroll do mouse em cima. Tipo, você pega o seu cursor, bota em cima aqui do preview, arrasta o scroll e ele vai avançando de frame em frame. Aí você clica, segura e arrasta para um lado ou para o outro. E aí você consegue mexer o position. Como eu ativei o stopwatch aqui, ele está criando novos keyframes, porque o primeiro keyframe já foi criado. Mas esse aqui não é o objetivo, então deixa eu voltar aqui ao normal. Deixa eu até vir aqui no início. Eu posso apertar aqui, ó, nesse Reset Parameter. Aí ele vai resetar a posição. Aí eu posso desativar o stopwatch, aí tirou todos os keyframes, tá? Então agora ele ficou só com keyframe de scale, ou seja, de zoom. Por que tu não vai de Jesus para BGS? Isso aqui é a inserção de corte seco. Agora vamos para o próximo tipo de insert. Vamos lá. Esse aqui foi o insert mais básico. O próximo vai ser esse daqui, que vai ser uma inserção com keyframe de zoom out. Eu vou pegar aqui a inserção que eu já coloquei aqui no marcador, que é um homem segurando um cálice. E eu já peguei essa imagem, que vai ser essa daqui. Aí você deu para perceber já que a imagem não preenche, né? Então vamos resolver isso já já. Deixa eu só fazer o seguinte, ó, deixa eu apertar aqui, vir aqui, Scale to Frame Size. Aí ficou um pouco mais, né, preenchido na tela. Só que ainda tem umas bordas pretas, né? E não pode ficar com as bordas pretas, lembra? Então já já eu vou resolver esse problema. Deixa eu fazer o seguinte aqui, deixa eu pegar aqui também cálice. Que eu poderia facilmente colocar esse cálice no Photoshop, editar no Photoshop primeiramente, para depois trazer para o Premiere. Mas eu vou mostrar tudo no Premiere, que aí vai ficar, né, tudo reunido aqui o tutorial. Então deixa eu pegar o cálice, ele ficaria mais ou menos aqui. Estou inserindo de uma forma bem tosca mesmo, tá? Vamos supor que aqui está segurando um cálice, aí na outra mão vai vir depois aqui o pão, né, que é a próxima inserção. Lembrando sempre que toda inserção que você for fazer tem que estar no timing certo. E o que vai setar o timing certo é o áudio. Você vai inserir conforme o áudio. Se aqui no áudio tá falando, ó... É tu ir com um cálice na mão. Com cálice na mão. Então, até aqui vai estar com cálice na mão. Pão na outra. Um pão na outra. Então, teoricamente, teria que colocar um pão na outra mão do cara. Entendeu? Já aqui, a partir daqui, colocaria o pão. E eu já coloquei aqui no marcador que o pão vai vir com uma animação de keyframe de posição, caindo. Bora resolver logo essa questão da proporção, que tá toda bugada? Eu posso fazer duas formas. Se eu quiser deixar simplesmente zoadão, eu posso vir aqui no Scale, eu posso desativar esse Uniform Scale e eu posso vir aqui em Scale Width. Aí preencheu a tela, só que ficou desproporcional total, né? Tipo, isso aqui seria uma forma de você inserir a sua inserção de uma forma mais zoada mesmo. O meu intuito é colocar um troço um pouco mais bonitinho, então eu vou voltar de novo à escala uniforme, para não ficar distorcido. E para resolver essa questão da borda preta, eu vou vir aqui, eu vou criar um Color Match. Eu venho aqui e venho em Color Match, nessa proporção aqui mesmo, dou um OK e seleciono a cor. No caso eu posso até pegar o conta-gotas, ó, e selecionar essa cor aqui, que é o branco basicamente. Posso renomear como branco.
E agora eu posso pegar ele e colocar embaixo, aqui na camada. Por quê? Questão de hierarquia das camadas, né? A camada que está abaixo, ela vai ficar abaixo da que está em cima. Ou seja, esse cálice aqui, ele está em cima dessa camada do branco. Mas se eu colocar esse branco em cima dessa camada do cálice, aí o branco vai cobrir tudo aqui, né? Inclusive essa camada aqui desse cálice, entendeu? Então, por questão de hierarquia, se eu simplesmente colocar esse branco aqui atrás desse homem de mão abertas, vai preencher o resto da tela. Porque essa imagem do homem aqui de mão aberta, que nem tá aberta, né? Mas enfim. Mas essa imagem desse homem, ele tem tipo um vão aqui nesse lado. Então, esse branco de baixo tá preenchendo esse nada. Mas enfim, me alonguei demais, né? Bora seguir então. Punch é tu ir com um cálice na mão, um pão na outra. O intuito aqui é fazer um zoom out, né? Mas calma, primeiramente, bora inserir esse pão caindo. Aí depois vai ser mais fácil de fazer esse zoom out, tipo, com tudo junto. Com todas as camadas juntos. Então deixa eu ver até onde vai se estender. É tu ir com um cálice na mão, um pão na outra e um Um pão na outra e um skate. skate. Eu vou alongar isso aqui um pouco mais, porque esse do skate vai vir opacidade. Aí, tipo, pra a opacidade funcionar, eu tenho que alongar o clipe de baixo, pra que, tipo, a opacidade não ficasse assim, com a tela preta de fundo em certo momento, né? Então, beleza, deixa eu alongar um pouquinho É mais. tu ir com um cálice na mão, um pão na outra. Então, bora lá pegar o pão. E agora vamos vir para outra forma de inserção. Isso aqui é uma imagem que eu vou inserir. E como é que eu vou inserir essa imagem? Vai ser o pão caindo com um keyframe de posição. É sempre bom deixar claro que daria para colocar o pão simplesmente assim, ó. Daria para simplesmente colocar o pão aparecendo assim do nada? Daria. É tu ir com um cálice na mão, um pão na outra e um skate. Mas fica meio, né, meio estranho. A forma mais correta de se fazer seria ou criar um pop aqui animando o scale. Tipo, eu colocaria aqui um keyframe inicial. Aí eu pego esse keyframe inicial e eu avanço um pouquinho. Aí aqui eu vou colocar em 0, para ele ficar, tipo, desaparecer. Aí eu avanço um pouquinho aqui os keyframes. Aí aqui, tipo, esse valor era 33, né? Então nesse keyframe aqui eu vou colocar um valor acima de 33. Para ele fazer, ir para frente e voltar, entendeu? Ele vai fazer um pop. Então eu posso colocar 35 ou 36. Ó, ele foi, subiu e voltou. Criou um pop. Pão na outra. Aí isso aqui já é uma forma um pouco mais certa de se fazer. Pão na outra. Pra que essa imagem do pão não surgisse simplesmente do nada, entendeu? Mas a forma que eu vou te mostrar é com keyframe de posição. Eu vou fazer como se o pão estivesse caindo de cima. Seguindo o timing, quando ele falar um pão na outra, pão. Aqui no pão ele vai estar na animação final, ou seja, aqui vai ser o keyframe final da animação. Aí daqui pra trás ele vai vir caindo, entendeu? Ó, por exemplo, vou colocar daqui, ó. Um pão na outra. Na mão, um pão. Pera aí que não criou animação porque eu criei o keyframe errado. É o keyframe de posição. Volto aqui. O de scale eu não vai precisar, desativo. Aí agora dá certo. Eu seleciono aqui o motion, clico no motion. E agora eu clico aqui, ó. Seguro e arrasto pra cima. Aí vamos lá. Na mão, um pão na outra. Beleza, caiu o pão. Só que tá meio estranho. Na mão, um pão na outra. Por quê? Obviamente, né, a força da gravidade, na teoria, ela iria impulsionar esse pão e ele iria cair mais rápido. Na mão, um pão na outra. E como é que eu corrijo essa animação? Um pão. Eu poderia ou simplesmente pegar aqui e deixar os keyframes mais próximos um do outro. Um pão na outra. Um pão na outra. Que é uma possibilidade. Inclusive, eu acho que do jeito que eu tinha colocado, estava realmente muito longe. Um pão na outra. Mas para deixar essa animação ainda mais bonitinha, eu posso vir aqui, ó. Clicar nessa setinha pro lado e expandir esses parâmetros aqui do Position. Aí vai aparecer essa curva. Aí nessa curva eu posso clicar aqui, ó. Eu tô com a ferramenta de seleção ativada aqui no Premiere, tá? Então eu posso clicar, segurar aqui com o botão esquerdo e selecionar esses dois keyframes. Agora eu passo o mouse aqui em cima até aparecer essa bolinha do lado ali do cursor. Aí quando aparecer a bolinha eu posso clicar, segurar com o botão esquerdo e arrastar aqui, ó. Aí eu arrasto todo para baixo. Aí agora que eu arrastei para baixo, eu vou arrastar um pouquinho para direita. Que agora ele tá sendo um frame Bezier, ao invés de um frame linear. Esse outro tá em linear ainda, então vamos ajustar ele agora. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou botar o cursor aqui em cima dessa bolinha azul, ó. Boto o cursor aqui até aparecer essa bolinha ali no cursor e ele ficar meio preto. Aí agora que ele ficou dessa forma, eu posso clicar, segurar, aí eu arrasto para a esquerda. Aliás, para a direita, não para a esquerda, né? E agora eu vou pegar e arrastar para baixo e soltar. Agora que eu fiz isso daqui, eu acabei mudando a curva da animação. E agora a animação ela vai começar devagarinho, e quando chegar bem no finalzinho dela, ela vai dar um pico. Ou seja, deixa eu até dar play aqui que vai se refletir
aqui justamente no visual, ó. Mão, um pão na obra. Mão, Ela ficou muito mais rápida. Por quê? A animação, ela vai vir agora devagarzinho. E quando chegar no final, ela acelerou. E dá pra perceber isso pelo esse gráfico. Claro, eu poderia fazer aqui, ó, todo um troço de, sei lá, fazer tipo uma fumacinha saindo aqui do pão. Isso aí tudo é questão de detalhe, mas eu não vou fazer isso para não perder muito tempo aqui nesse tutorial, tá? Nessa aula. Então agora que eu fiz isso aqui tudo... é tu ir com um cálice na mão, um pão na obra e um skate eu posso fazer o zoom. Tem duas formas de fazer o zoom. Ou eu posso vir aqui, selecionar todos eles, clicar com o botão direito em cima de todas essas camadas agora que eu selecionei, né? Vir aqui, clicar em Nest e dar um OK. Aí agora todas essas camadas que a gente tinha aqui foi para dentro dessa Nested Sequence. Se eu der 2 cliques nela, elas vão estar aqui, tá? E o bom disso é que eu consigo utilizar o Motion. E a vantagem do Motion é que quando a gente clica aqui nesse efeito do Motion, aparece essas beiradinhas aqui, que facilita aqui a gente mexer na questão da posição, né? E até mesmo no zoom, porque se a gente clicar aqui na aresta, ó, aparece essa diferenciação aqui no cursor, né? Se eu clicar nele aqui e arrastar, aí vai dar um zoom in ou um zoom out. Essa é a vantagem do Motion. Agora, se a gente for utilizar a outra forma de mexer no zoom, que é com um Adjustment Layer, e o efeito de Transform, que eu posso vir aqui na aba FX do Premiere e pesquisar Transform, que é esse daqui, eu posso clicar nesse efeito, clica nele, arrasto e solto aqui na Adjustment Layer. Agora que eu fiz isso, eu posso descer aqui na aba Effects Controls e vai estar aqui o efeito Transform. O efeito Motion não funciona com o Adjustment Layer, tá? Ou seja, ele não está interferindo nas camadas de baixo, que essa é a vantagem da Adjustment Layer. Tudo que você colocar na Adjustment Layer vai afetar todas as camadas abaixo dela. Para mexer em questão de zoom, essas coisas, em posição, só vai funcionar o Transform. O Transform, ele funciona na Adjustment Layer, beleza? Então, tipo, se eu quisesse deixar todas as camadas de antes aqui fora, sem estar nessa Nested Sequence, eu poderia usar a Adjustment Layer para dar o zoom em todas elas, mesmo sem todas estarem nestadas. Mas mesmo assim, eu vou utilizar o Transform, porque a vantagem do Transform é que eu consigo colocar um Motion Blur. E para ativar esse Motion Blur, eu só tenho que aumentar esse Shutter Angle aqui do efeito Transform. Eu posso colocar, sei lá, 150, 200 ou no máximo que ele suporta 360. Eu vou colocar aqui 150 mais ou menos, aproximadamente, tá? Aí agora vamos mexer aqui no Transform. Eu posso fazer o seguinte, eu posso clicar nele. Quando eu clico no efeito Transform, aparecem essas opçõezinhas aqui, né? Que é Make One Core Point. Então eu posso clicar, posso vir com o cursor em cima, clicar nele aqui e arrastar aqui para cima. Que eu quero posicionar ele um pouco mais aqui para cima aqui do centro. Aí, tipo, mudou também a posição, né? Como é que a gente corrige isso? A gente vem nesse aqui de baixo, que ele criou meio que 2 pontos, né? Aí eu clico nesse de baixo e tento mover ele para deixar mais ou menos na mesma posição que tá esse outro aqui de cima. Aí isso resolve nossos problemas. Beleza, aí dessa forma eu mexi uma Core Point. Por que eu mexi uma Core Point? Porque ao mexer uma Core Point eu consigo setar aonde que a escala vai influenciar. Tipo, a escala está influenciando nesse pontinho aqui, ou seja, ela tá dando um zoom especificamente nesse ponto. Se eu colocasse esse ponto, sei lá, aqui, a escala iria influenciar aqui. Eu quero que o foco seja direcionado nessa posição daqui mesmo. E agora eu vou criar um zoom out para essa inserção. Então vamos lá, vem aqui no efeito Transform, eu crio um scale inicial. Eu posso criar tanto um zoom in quanto um zoom out. Eu vou optar por criar o zoom out aqui, beleza? Então o 100 vai ser o parâmetro final. Ele vai estar lá no final, literalmente, aqui, desse espaçamento dos keyframes. Aí, mais ou menos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 frames aproximadamente. Eu vou criar outro keyframe. Esse keyframe, ele vai estar aproximadamente aqui, ó, em uns 120. Aí ele vai dando esse zoom out aqui, ó. Eu também vou colocar outro keyframe inicial, onde o zoom vai estar muito maior. E aí ele vai fazer esse drop aqui, ó. Só que ainda tá estranho. O bom é que tem um Motion Blur, porque é do efeito Transform, tá? Só que dessa forma tá meio estranho. Por quê? Porque não mexemos na curva ainda. Para mexer na curva, eu posso vir aqui, selecionar todos os keyframes, clico com o botão direito em cima deles, e eu venho aqui e seleciono Bezier. Isso aqui já resolve um bocado de coisa.
com um cálice. Mas ainda tá bugado, tá vendo? Para resolver, eu expando aqui esse scale, eu seleciono um deles e eu vou mexendo aqui até organizar essa curva. Eu tô vendo que essa parte aqui, ó, tá muito apontada para baixo, tá vendo aqui, ó? Então tem que deixar ele um pouco mais linear. Eu vou mexendo aqui. Acho que agora já foi esse pá, viu? É tui com um cálice. Ainda não, porque tá dando esse pop de novo, né? Tipo, tá dando um pop out e depois um pop in. É Ó, tui. ele vai até aqui, aí quando chega aqui tá indo pra frente de novo. Não é isso que eu quero. Eu posso deixar ele um pouco mais reto. Ver se assim ele vai ficar bom. É tui com um cálice na mão. Agora já foi corrigido. É tui com um cálice. Agora ele fez esse zoom out, ó. Ele tava com um zoom bem grande, voltou aqui. Aí deu uma paradinha e depois continuou dando um zoomzinho bem leve. Basicamente esse é o intuito dessa animação. Vou te dar uma dica um pouco mais extra. Por quê? É tui com um cálice na mão, um pão na outra. Tipo, não tá exatamente muito bem feito esse pão caindo, né? Dá pra eu disfarçar essa malfeição que eu fiz nessa inserção do pão, mexendo no zoom dessa cena toda. Como? É tui com um cálice na mão, um pão. Eu posso dar um foco maior nesse pão. Ou seja, eu posso dar um zoom nesse pão quando ele estiver caindo. Eu criaria outro keyframe aqui nessa escala. Nesse mesmo efeito de transform. Eu poderia até colocar outro se eu quisesse. Inclusive eu acho que é melhor colocar outro. Eu posso vir aqui, ó, colocar outro efeito de transform. Tô colocando outro só para não mexer nessa curva, né, que a gente fez. Porque, querendo ou não, é meio intenso criar essa curva certinha. E se eu colocar outro efeito de transform, eu consigo mexer novamente sem alterar aquela curva que eu tinha feito anteriormente. Então eu crio um keyframe de escala e de posição nesse novo efeito de transform. Aí eu posso avançar alguns frames, ó. Pão. Aí aqui eu dou um zoom, eu aumento a escala. E agora eu posso dar uma mexer aqui no posição para meio que focar o pão e o cálice. Aí, Cálice na mão, um pão na outra. Viu só? E já disfarçou um pouco o quão mal feito estava esse pão caindo. Porque o zoom ele serve justamente para isso, para disfarçar. É tui com um cálice na mão, um pão na outra. Na mão, um pão. Inclusive, quando eu falar um pão, eu posso até afastar esses keyframes um pouco mais para trás, para ficar no time certinho. Tipo, o zoom vai começar quando falar o num. Um pão na outra. Importante é tui com um cálice na mão, um pão na outra e um skate. Beleza, terminamos aqui a questão tanto do keyframe com posição, tanto quanto o keyframe com zoom out. Agora vamos para o keyframe com opacidade e mask, que vai ser essa imagem de skate aqui, ó. Então vamos lá, lembrar sempre de seguir o time, né? Ou seja, quando falar o skate E um skate. e um skate, então vai vir o skate. Eu peguei aqui essa imagem do skate. Lembra sempre de colocar uma camada acima. Por que eu tô colocando uma camada acima? Eu poderia colocar na mesma camada e fazer um corte assim? Poderia. Se eu fosse colocar como corte seco. Mas como eu quero colocar com opacidade, não vai dar para inserir dessa forma. Vamos lá, eu vou vir aqui em opacity, aqui nos efeitos bases aqui do Effect Controls. Eu crio um keyframe inicial aqui em 0 e o final em 100. Se eu colocar na mesma camada, Skate. vai ficar estranho. Não tem nada embaixo para ele fazer essa translucidez, né? Ele fazer essa opacidade. Para funcionar, eu tenho que colocar uma camada acima. E um skate. Porque aí vai funcionar certinho. Então eu vou dar aqui agora, ó, o seguinte, clicar com o botão esquerdo. Na real, o botão direito, né? Eu errei aqui, pera aí. Aí eu venho aqui no Scale to Frame Size, aí beleza. Eu poderia deixar somente com opacidade? Poderia. Mas eu não quero só fazer isso. Eu também vou querer que esse skate venha de baixo para cima. Ou seja, é mais outro caso em que eu vou usar a inserção com o keyframe de posição. O keyframe vai vir de baixo para cima. Aqui no keyframe da opacidade em 100 vai estar o keyframe da posição final também. E no keyframe inicial de posição, o skate vai estar bem para baixo, ou seja, vai vir de baixo para cima. E quando a gente quer fazer essa animação, tipo vindo de baixo para cima ou de um lado para o outro, é sempre importante que as laterais estejam preenchendo. Se a gente está fazendo um movimento de baixo para cima ou de cima para baixo, é importante que as laterais estejam preenchidas. Tipo, ela não pode estar assim. De forma alguma, a inserção sua pode vir tipo assim, ó. Skate. De forma alguma pode vir assim. As laterais vai ter que estar sempre preenchidas. E se a sua animação for de um lado para o outro, a parte superior e a parte inferior vão ter que estar preenchidas, entendeu? Levando isso em consideração, eu vou deixar dessa forminha, vindo de cima para baixo. Skate. Eu vou até desativar essa opacidade por enquanto. Por quê? Eu vou utilizar máscara ao invés de opacidade. Eu já mostrei como funciona utilizando a opacidade, então não tem problema. Eu vou desativar aqui e eu vou utilizar máscaras, né? Como que eu vou utilizar máscaras? Eu vou vir aqui primeiramente nesse keyframe final.
eu vou vir aqui nesse opacity, tá vendo que tem essas opções aqui, essas formas geométricas? Tem essa opção aqui que eu posso desenhar simplesmente aqui a máscara, da forma que eu quiser. E a máscara basicamente ela serve para mascarar, ou seja, só vai estar visível, essa camada só vai estar visível nessa seleção que eu acabei de fazer. Eu quero fazer uma seleção circular. Então eu vou clicar aqui, ó, Create Ellipse. Aí agora eu vou pegar aqui essas laterais dele e vou esticar o máximo que eu posso. E aqui embaixo também eu vou esticar o máximo que eu posso. Por que eu estou esticando para baixo? Porque a minha animação está vindo de baixo para cima. Aí eu vou esticar totalmente para baixo, aí ele vai preencher somente essa parte. Aí eu mascarei. E se eu clicar aqui em Mask e botar o cursor em cima, também aparece essa mãozinha. Aí se eu clicar, eu posso mover essa Mask para onde eu quiser. E nesses parâmetros aqui do Mask, eu posso mexer o Mask Path, que é para animar esse path da máscara. Posso mexer no Feeder, na opacidade ou na expansão. Eu quero mexer no Feeder, porque eu quero deixar as extremidades elas mais borradinhas. Então eu tenho que vir aqui no Feeder e aumentar. Aí ficou dessa forma aqui. Eu tenho que ter cuidado para ele não fazer o seguinte, ó. Aqui não vai dar para ver, mas aqui vai dar, ó. Tá vendo que aqui tem meio que um traçozinho? Tipo, ele tá mostrando a extremidade. Eu não posso aumentar o Feeder de forma que mostre essa extremidade. Então eu tenho que diminuir mais aqui. Na real eu aumentei foi a expansão. Deixa eu colocar a expansão em 0. Nesse caso aqui vai dar certo. Então eu posso deixar aqui uns 300 mesmo. Aí beleza. A minha intenção é ele inserir assim, ó. Além de inserir com o keyframe de posição, ele também vai inserir com esse feederzinho aqui da Mask. Então deixa eu vir aqui no keyframe final da posição, que eu tenho que sincronizar os keyframes de todos os parâmetros, né? Então agora eu vou animar o Mask Path, que é, ou seja, eu vou animar a forma da máscara. Esse aqui vai ser o parâmetro final, eu vou deixar esse keyframe ativado. Eu venho aqui no keyframe anterior, que vai ser no início, e nesse anterior eu vou pegar aqui, ó, clicar nesse Mask, eu posso vir aqui nesse Fit e colocar em 25%. Ou 10. Aí agora eu posso até vir aqui, ó, e deixar essa máscara ainda mais baixa. Por quê? Vai ter um delay maior. Basicamente é isso. Eu posso vir aqui de novo e colocar em Fit. Vai acontecer o seguinte, ó. Vai ter um delay maiorzinho. Aí eu venho aqui no início, porque aqui ele vai ter que estar cobrindo completo, né? Então aqui eu vou pegar você, colocar até aqui. Deixa eu até vir aqui diminuir aqui o tamanho desse preview, colocar em 10%. Porque o meu intuito aqui no keyframe final, ele esteja mostrando tudo. Então eu coloco assim. Agora está mostrando todo o skate, né? Toda a imagem, toda a camada. Bugado, né? Convenhamos. Como é que eu faço para corrigir? Eu tenho que mexer na curva. Ou até mesmo na posição dos keyframes. Seleciono, botão direito em cima deles. Temporal Interpolation, Bezier. Aqui eu vou pegar essa animação. Eu vou fazer o contrário do que eu fiz anteriormente. Lembra que anteriormente eu tinha pegado a curva e setado para ela acentuar no final? Agora eu vou fazer ela acentuar no início, porque eu quero que a animação ela entre bem rapidona. Então eu pego aqui, arrasto todinho para baixo e todinho para a esquerda. E nesse daqui, nesse inicial, eu pego, arrasto todinho para baixo e todinho para a esquerda também. Agora ele está com um pico inicial. Ou seja, a animação vai entrar muito mais rápida. E aí já meio que já funcionou. Quer dizer, quase funcionou, né? Eu tenho que alongar um pouquinho mais aqui, ó. Aí agora funcionou a junção desses dois keyframes aqui. E o skate, Viu só? Essa aqui mais outra forma de se inserir. Claro, dava para refinar ainda muito mais, né? Poderia fazer o seguinte, ó. Vou colocar você aqui no final. Só que esse keyframe, ele estaria um pouco mais longe, ó. Aí ele viria assim, ó. Acho que agora fica até melhor se pá. Vamos testar aqui. É questão de teste, né? Eu acho que ficou melhor mesmo. Porque o keyframe final desse mask está sincronizado com o keyframe final da posição. Ou seja, quando a posição parar, o mask também vai estar nessa posição final dele. E esse skate aqui eu não vou simplesmente deixar assim não, tá? Eu vou animar também a escala, para não ficar tão seco. Eu vou dar um zoomzinho in aqui. Aumentei 7, né? Tipo, tava em 100, foi para 107. Eu vou colocar ele no final. Aí tá assim. skate, rodeado de, tipo, feito tipo a nuvem. A nossa próxima inserção é a inserção com a transição. Então vamos lá, deixa eu ver como é que tá ficando até agora. É tu ir com um cálice na mão, um pão na outra, e um skate rodeado de, tipo, feito tipo a nuvem. Tu ia ser essa na BGS. A próxima inserção que eu vou colocar é esse daqui, ó. Que era esse daqui, ó. É isso daqui mesmo. Aí, no caso, eu posso colocar na mesma camada. Skate. Ou eu posso cortar e colocar na camada abaixo também.
Aquilo vai funcionar certamente, porque, tipo, terminou uma camada, começou a outra. Então, nenhuma vai sobrepor nenhuma. Tipo assim, feito tipo a nuvem. Aí, beleza. A intenção minha é deixar esse vídeo em tela cheia. Só que tem essa marca d'água aqui, né? E eu quero tampar ela. Como é que eu vou fazer? Eu vou aqui em Effects, eu pego o Crop. O efeito Crop. Pego o Crop e arrasto para aqui, pro nosso clipe. Agora eu pego o Crop, eu seleciono ele, dou um clique nele e apareceu essas extremidades, né? Agora eu pego essa extremidade da lateral e arrasto até aqui, ó. Deixa eu ver, eu acho que tá com 32, eu acho que é 35 para ficar certinho. Então 35, foi 35 do lado, então vai ser 35 do outro, porque tipo, um complementa o outro. Então agora eu vou duplicar. Lembrando que para duplicar eu simplesmente segurei Alt, cliquei e arrastei para cima, tá? Esse é um atalho para você duplicar clipes aqui no Premiere. Aí beleza, nesse clipe de baixo eu vou vir aqui e desativar o Uniform Scale e vou aumentar o Scale Width para deixar assim. Aí agora eu vou vir aqui, ó, na aba de Effects e vou pesquisar o Gaussian Blur e coloco aqui no clipe de baixo. Agora eu pego o Gaussian Blur e vou colocar em 20 aqui no Blurriness. 20 ou até mais, né? Depende do quanto você quiser aí. E ativa esse Repeat Edge Pixels, tá? Senão fica assim meio bugado aqui nas extremidades. Beleza? Agora, creio que está ok. Tipo assim, feito tipo a nuvem. Eu posso cortar aqui porque aqui vai ser outra inserção. Tem diferentes formas de fazer transição. Você pode também fazer o seguinte. Você pode pegar aqui e instalar no seu Premiere um plugin, né, que é um plugin / script, que é do Premiere Composer. Com ele você vai ter aqui, ó, nesse Starter Pack, que é um plugin gratuito inclusive, você vai ter algumas transições gratuitas, que são essas daqui, ó. Tem a de Pan, de Zoom Out, Zoom In, Rotate, tem esse Light Stick, Light Leak na real, e mais um bocado. Eu poderia simplesmente pegar esse efeito, eu posso desativar esse som, porque o som desse plugin não funciona, é muito ruim esses efeitos sonoros. Eu posso pegar esse Zoom Out e colocar aqui, ó. Aí eu simplesmente seguro, arrasto e solto. Tem que esperar, né? Beleza, e agora tá feita aqui a transição. Tipo assim, feito tipo a nuvem. Agora, o que eu quero te mostrar é uma transição diferente. É uma transição com um Light Flash. E o que seria o Light Flash? É como se fosse um flash de uma câmera. E para fazer ele, a gente vai precisar de um sólido branco, que a gente cria vindo aqui em New Item, em Color Match, em OK, seleciona a cor, dá um OK e tudo mais. Eu já mostrei criando esse, né? Então a gente utiliza um Color Match e um Adjustment Layer. Aí na Adjustment Layer a gente vai colocar o seguinte efeito: Brightness and Contrast. Brightness and Contrast, esse tá aqui. Agora a gente vai vir aqui na aba de Effects Controls, aqui na nossa camada da Adjustment Layer, e a gente vai vir aqui em Brightness, colocar em 55 e Contrast 55, mais ou menos isso aqui o valor. Esse efeito ele vai deixar mais contrastado, tá? O nosso keyframe meio que base vai ser aqui no meio do corte, então eu vou criar um keyframe aqui em todos os dois, no caso, keyframe na opacidade. Aí beleza, eu avanço alguns frames aqui para frente, poucos, né, porque a transição vai ser bem rápida mesmo, e coloco em 0. Aí eu venho aqui na Adjustment Layer, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer ele vir um pouco antes do keyframe do branco. Por quê? A intenção é ele fazer esse efeitozinho aqui, esse efeitozinho de contraste antes mesmo de começar a ficar totalmente branco, entendeu? No keyframe final é basicamente a mesma coisa. Eu vou terminar o keyframe do branco antes do keyframe do brightness. Aí agora o que eu vou fazer, né? Eu vou vir aqui no nosso sólido branco, venho aqui no keyframe do meio, que é onde está em 100%, e ele eu posso diminuir. Por quê? Porque ao juntar com o brightness da camada da Adjustment Layer, ele não vai precisar estar em 100%. No caso aqui, ó, em 20% já está mais que bom. Vou deixar até em 30%. Dessa forma, a transição vai ser mais suave ainda. Aí, ó. Tipo assim. Tá feito o Light Flash. Tipo assim. Esse é o Light Flash. Tá meio bugado porque o keyframe final aqui não deve estar certinho. Pera aí, deixa eu colocar ele um pouco mais pra cá. Ou será que é você? É você, tá em 0. Tava em 1 na real. Você não quer pra estar em 0. Tipo assim, feito. Então, Tipo assim, feito. Tipo assim. tá feito Tipo assim. o Light Flash. Tipo assim, feito. Agora bora para o último, né? Que esse último aqui vai ser meio que um extra. Por quê? Ele vai ser um corte seco, só que de uma forma mais zoada. Uma forma que você vai usar em uns vídeos mais trash mesmo. Que no meu caso eu queria colocar aqui, ó, o Putin andando.
Beleza. Aí eu posso pegar ele e colocar aqui da mesma forma que eu inseri aquele primeiro lá, que foi com corte seco, né? Eu insiro esse daqui. Tá preenchendo a tela, então tá de beleza. Aí agora, eu vou simplesmente pegar aqui, ó, desativar o Uniform Scale e vou pegar Animal Scale Width, porque eu vou deixar ele bem esticadão assim, para ficar bem zoado. Aí eu posso colocar a música também se eu quiser, vai ficar mais bacana. Vou pegar onde é que a música explode. É aqui, ó. E ó. Aí para pegar a música eu venho aqui, ó, Drag Audio Only. Aí eu posso colocar na camada aqui abaixo. Aí sempre deixar a música com volume menor que o volume do áudio. A nuvem. E essa sociedade, essa lá, Deixa eu aumentar aqui o tamanho dessa track. Aí eu posso criar esse keyframe de dB. e essa sociedade, essa lá, BGS. Pior que ia ser mesmo, viu, viado? Bom, eu acho que é isso, tá terminado, né? Vamos dar uma olhadinha. Deixa eu até desativar essa layer, que essa layer tá deixando o troço um pouco mais travado. Vamos lá ver, vamos dar um play aqui. Breno, Cara. por que tu não vai de Jesus pra BGS? Um cabelo dele tem que crescer, né, viado? O importante é tu ir com um cálice na mão, um pão na hora, e um skate rodeado de, tipo assim, feito tipo a nuvem. Esse Light Fresh pode tá parecendo estranho, mas vai ficar bacana só quando tiver o efeito sonoro junto, tá? Inclusive, uma coisa que eu não falei, né? Esse pão caindo, eu poderia ter, ao invés de animado o motion, eu poderia ter colocado o transform nele, animado o transform e aumentado o shutter angle. Aí faria um motion blur. Na real, esse é o recomendado, né? Eu me esqueci desse detalhe. Mas tá bom, né? No caso, seria só repetir a mesma animação, só que no efeito de transform. Então, essas são as formas de inserções que você pode utilizar para deixar o vídeo, tipo, soar mais profissional. Claro, não adianta você só ver essa aula e não pôr em prática. Vá pôr em prática, porque assim você vai aprender de verdade. Assim você vai poder melhorar a sua edição. E falando em edição, eu não sei se você sabe, mas tem uma certa ordem específica para você seguir conforme você edita ali seus vídeos. E essa ordem está aparecendo nesse vídeo daqui. Está aparecendo não, né? Essa ordem está explicada nesse vídeo daqui. Então já clica nele e assista. E claro, se você gostou desse vídeo daqui que eu estou falando com você agora nesse momento, deixa o like e se inscreva nesse canal se você quer ter, né? Se você quer receber mais vídeos como esse daqui. Então, até a próxima e veja o vídeo.